As pessoas não têm o que dizer diante disso, né? Se elas vão parar, isso aí não é com você. Isso é com Cristo. Mas tem pessoas que têm facilidade em fazer. Eu não tenho. Eu não sei chegar na parada de ônibus e do nada puxar uma conversa e começar. Eu não sou evangelista nesse sentido. Eu não me sinto culpado por causa disso. Mas boa parte dos que têm essa facilidade coloca essa culpa na vida dos outros. Aí eu conversando com o pastor Misael Júnior outro dia, eu estava dizendo, a pessoa, se de forma até arrogante chegasse uma pessoa dessa e dissesse: quantas horas você passou sentado num banco de sala de aula para aprender a palavra? Quantos livros você já gastou? Quanto tempo você gastou em livros e na própria palavra estudando e meditando? Aí você vai me envergonhar e eu vou lhe envergonhar. Mas esse não é o propósito. Cada um exerça bem o dom que recebeu. Vou falar de Jesus todas as vezes que eu tiver oportunidade, farei. Mas eu não tenho facilidade em fazer isso. Eu não vou me forçar a fazer como se tivesse o dom. Eu farei sempre que possível. Mas quem tem o dom consegue fácil. Não converter o outro, mas falar de Jesus. Falar de Jesus. Exercer o seu ministério, gente. Esse é o propósito. E quando a gente entende de dons, a gente deixa de cobrar do outro por aquilo que ele não tem. E ainda tem a obrigação de permanecer, que aí ele vai ficar mais frustrado, porque a única cultura é que eu tinha era entrar pelo caminho e permanecer. Já pensou? Você não conseguiu converter outra pessoa. A gente, são fardos de pessoas que não entenderam a palavra direito e são bem intencionadas, que amam a Deus, que querem ver o reino de Deus crescer. Não são pessoas ruins, não, são pessoas boas, mas que apenas não entenderam. É isso que eu estou dizendo. Estamos desfazendo erros para que a gente, entendendo direito, a gente deixe de ter certas ações que são perniciosas para a unidade da igreja. Então a gente acaba com os fardos. A gente elimina a autodepreciação, porque o fardo faz isso. A gente começa a se achar pequeno, achar inútil, se achar culpado. E a gente faz o quê? Engessa. Ao invés de a gente exercer o nosso dom, a gente se engessa porque não consegue fazer as coisas que o outro cobrou da gente. Aí o corpo de Cristo murcha, morre. Isso é um grande mal. Por outro lado, ele também elimina a autossuficiência. De eu achar que eu sozinho eu sou o cara. Eu sei fazer tudo, eu danço, sapateio, represento e canto. O reino de Deus não é assim. No corpo de Cristo não funciona desse jeito. Não sou autossuficiente. O que tem aí de gente sendo exaltada a super pastor. E a gente muitas vezes faz isso com o pastor, tem que ter cuidado, viu? O pastor tem que pregar, ensinar, aconselhar, varrer a igreja, ajeitar os bancos. Se ele não visitar o doente, a gente cobra dele porque a gente não quer fazer. Não é que ele não tenha que visitar um doente, aconselhar, não é isso. Também. Mas isso é jogar um peso que mesmo que o pastor aqui tivesse condição de ser sustentado só pela igreja, a gente tem que ter cuidado para não jogar uma carga toda para o pastor que deveria ser dividido por todo o corpo. Tem pastores que sofrem muito por isso, que inclusive abandonam o ministério, ou que seguem no ministério doente, porque tem que fazer, às vezes deixa a família de lado para fazer, e aí daqui a pouco tem um casamento desfeito, um filho desviado. Foi sugado pela igreja, nem para o filho tinha tempo. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Eu ouvi muita gente, algumas vezes, que eu ouvi falar de pastores, por exemplo, que eram ministério integral, mas toda segunda-feira é o dia da folga dele. Desligava o celular, eu via as pessoas condenando isso, eu não conseguia entender, condenando de quê? Desligava o celular, levava a família para uma praia, via passear. Todo mundo tem direito a um dia de folga. É muita pressão, é muito complicado. Então a gente tem que ver o lado humano
e saber que a carga é dividida por todo mundo. Agora o pastor recebe uma carga maior por uma questão natural, ele é o líder. Mas muitas coisas do que a gente aponta, e aí homens gananciosos, homens arrogantes, vão fazer o quê? Como a gente tem esse costume, nós cristãos, crentes, de jogar tudo para eles fazem tudo para fazer, que é para tomar poder sobre as pessoas. Ou seja, de um lado, os bons pastores estão adoecidos, e por outro a gente constrói megalomaníacos, dependendo de que tipo de gente ele seja. Temos que ter cuidado, nós não somos autossuficientes, nós precisamos, dependemos um dos outros. Citei aula passada isso aqui. Os principais órgãos que a gente tem, todos eles estão muito bem escondidos. Coração, pulmão, rins, ninguém está vendo, mas paralise os rins. Final, paralise os rins, para ver o que vai acontecer. Então, nós temos que saber valorizar cada membro no corpo de Cristo. Cada membro é importante, e à medida que ele exerce o seu ministério, que todo santo tem o seu ministério a ser exercido, o corpo de Cristo vai ser saudável. Eu recomendo, na verdade é uma série de livros, mas que partiu desse, tem 9 marcas de uma igreja saudável, do pastor Mark Dever. Existem outras coisas, mas que ele elencou como 9 marcas, que se uma igreja realmente exercer bem essas coisas, ela vai ser uma igreja saudável. Essa é a palavra que eu aprendi com ele e até hoje eu carrego. Pode não ser uma igreja grande, uma igreja que está crescendo, mas será uma igreja sadia. E ele coloca uma teologia bíblica, uma pregação expositiva bíblica, uma membresia bíblica, o conceito de membro tem que ser correto, disciplina bíblica. Então, 9 marcas importantes. E a partir daí surgem alguns livros que ele vai desmembrar esses elementos. E a gente precisa... estamos chegando no final, vamos chegar até aqui, certo? 9 marcas de uma igreja saudável. Pastor Mark Dever. Mark, M-A-R-K. Mark Dever. Da Igreja Batista em Washington, uma igreja batista, acho que é Capitol Hill, se não me engano. Ele é muito bom. Deveres versus dons. Todos nós temos deveres comuns. Não vou ler, mas a gente, tivesse um tempinho mais, a gente ia ler isso aqui. Como eu quero pelo menos chegar nessa parte. Todos nós temos o dever de ensinar uns aos outros. Paulo ele diz que nós temos esse dever. Todos nós mutuamente devemos nos ensinar. Todos nós temos o dever de contribuir, inclusive financeiramente. Todos nós temos o dever de consolar e aconselhar uns aos outros, de testemunhar de Cristo. O governo, lá desde Gênesis, é de todos os homens, mas os que têm o dom vão desempenhar muito melhor. Mas que todos nós não podemos dizer, meu dom é tal, só posso fazer isso. Não, tem as pessoas que têm o dom de contribuir, que conseguem de forma muito mais fácil desprender-se do seu para contribuir, para abençoar o outro. Mas ele faz numa proporção maior. Mas isso não exime todos os outros de fazerem. Todos nós, em alguma medida, devemos fazer. Então, são deveres que todos nós temos. Mas nem todos têm dons para exercer essas tarefas de forma excelente. A excelência será alcançada porque tem o dom. Mas quem não tem o dom, quando exigido dele, quando for necessário, também deve exercer. E aí, só reforçando aquela ideia que você disse, da questão de não ser considerado suficiente ou supervalorizar o seu dom, é entender que, certo, então eu tenho uma facilidade de contribuir, eu tenho uma facilidade de ensinar, eu tenho a facilidade para testemunhar, mas isso não é uma questão natural minha. É um dom que foi dado por Deus, né? Para de novo não atribuir para si uma glória que não lhe é devida. Exato. Como você estava dizendo antes, né?
Deve trazer consciência para a gente da nossa dependência de Deus, inclusive para fazer isso. Isso. Se que tem o dom serve melhor na sua área, pegando o que ela está dizendo aí. Um recebeu 10 talentos. Recebeu 10 reais. Com esses 10 reais, na história, ele produziu mais quantos reais? Mais 10. Então, no final das contas, ele devolveu quanto para o Senhor? 20. O outro, vamos colocar, tinha 5. Acho que ele disse 6, né, lá. Tinha 5. Ele conseguiu mais quanto? No final, ele devolveu quanto? Ele foi elogiado também? Mas um não foi 20. Se um devolveu 20, ele não deveria ter devolvido 20 também? Jesus devia ter dito assim a ele: como pode só 10? Se o outro entregou 20? Não é quanto no final. Veja, quantos por cento o primeiro ganhou a mais? 100%. E o segundo? Ambos ganharam para Cristo a mesma, ou desenvolveram, melhor dizendo, a mesma medida, 100%. Ora, se aquele que recebeu um ganhasse da mesma proporção, 100%, ele ia entregar quanto? Só 2. Diante de 20 parece nada, mas seria os mesmos 100%. E teria recebido o elogio da mesma forma do que recebeu, que ficou com 20 e que ficou com 10. É essa a ideia que Cristo está dizendo, certo? Não é o resultado final, mas a fidelidade em desenvolver, em cumprir o seu ministério. Só isso, certo? Então, a partir da próxima aula, nós vamos falar dos dons propriamente dito e vamos começar pelos dons referentes aos dons da fala, certo? Que são as pessoas que estão de alguma forma ligadas à palavra. Apóstolos, profetas, pastores, mestres, certo? São esses daí que a gente vai tratar. Mas tendo terminado bem na hora, exatamente no meu 11 horas, os irmãos têm alguma coisa a dizer do que a gente já falou até aqui, seja da primeira parte. Esse só hoje à noite. Só à noite. Mozart, Meryl Streep, Darth Vader e Coringa, né? Eu ainda coloquei Coringa. Vamos ver o que é que tem a ver hoje à noite essas coisas com 2 Crônicas 23 e 24. Certo? Mas os irmãos, falem uma coisa. Nós falamos que foi dados os dons no contexto de unidade, amor e serviço. Corrigimos alguns erros, que é, a gente, quando entende os dons, a gente para de se comparar com o outro, que a gente passa a reconhecer o valor do dom do outro, que a gente é autossuficiente e a gente não pode ser cobrado também o dom que a gente não tem. Portanto, nós entendemos que todos nós somos fundamentais na construção de um corpo de Cristo saudável, à medida que cada um, movido por amor, serve ao outro com o dom que recebeu de Cristo por meio do Espírito Santo, pensando no benefício dessa unidade. Então, a próxima aula a gente vai ver, então, sobre dons e o exercício desses dons específicos. Eu não vou falar de todos os dons que estão na Bíblia, mas o geral que a gente vai falar já é suficiente, certo? Nada? Então, os irmãos deem uma lida boa em... releiam, de preferência, o capítulo 6 e o capítulo 7 de 2 Crônicas, que a gente abordou na aula passada, até para entender, relembrar para entender melhor o capítulo 23 e o capítulo 24, hoje à noite. Ok, então, ficamos por aqui. Ok, então vamos orar. Oremos. Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor não nos deixou órfãos, nos deu o Teu Espírito e nos deu a Tua Palavra.
Pedimos, Senhor, que sempre Teu Espírito nos guie no entendimento correto das verdades das Escrituras, para que a gente passe a Te amar mais, a Te conhecer mais, a Te servir mais, e amar mais e a servir mais também aos nossos irmãos e também ao mundo, Senhor. Pedimos que sejamos instrumentos bem afiados nas Tuas mãos. Nos auxilia, Senhor, a conhecer bem os nossos dons, a desenvolver bem os nossos dons e especialmente não deixá-lo adormecido, mas movidos por esse amor, servir aos nossos irmãos. Senhor, nos faz, portanto, operantes. Não nos permita, Senhor, sermos inúteis em Teu reino, como um sal que não salga ou uma luz que não ilumina. Que sejamos servos que cumprem bem o Seu propósito, que é servir. Pedimos que nos traga todos, e também os que não puderam vir nessa manhã, hoje à noite, para juntos entregarmos nossa oferta de adoração, nossa oferta de louvor, e também ouvirmos a Tua palavra. Ser conosco, Senhor, nos ajuda a glorificar Teu nome sempre. Em nome de Jesus. Amém.